Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou Mateus, capítulo de número 15, que diz assim: Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: Honre o seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: A ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Saiba que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados. Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: Explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhes respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo.
Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus que opera milagres, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que provê o sustento, um Deus que protege o seu povo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, com muita alegria no coração, nós nos achegamos diante de Ti mais uma vez, ao iniciar de um novo dia. Somos gratos ao Senhor pela noite de descanso, pelo teto sobre as nossas cabeças, pelo alimento sobre as nossas mesas, pela roupa que vestimos. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos para a Tua glória. O Senhor nos permite respirar, nos permite viver, nos permite entrar na Tua santa e gloriosa presença, nos permite ter acesso à Tua palavra, nos permite estarmos de pé para a honra, glória, louvor do Teu nome. Que este dia seja um dia dedicado ao louvor do Teu nome. Que possamos viver para a Tua glória. Que possamos fazer a diferença neste mundo, vivendo conforme os padrões da Tua palavra. Lemos nesta passagem que o Senhor não se impressiona com as tradições e as religiosidades vazias. Muito pelo contrário. Muitas vezes a nossa tradição, a nossa religiosidade nos afasta do Senhor. Servem de desculpas para trabalharmos a nossa consciência, aplacarmos a nossa consciência e não para obedecermos ao Senhor. Há um contraste entre os religiosos que guardavam a tradição e, por causa disso, condenavam os que não guardavam, e aquela mulher sírio-fenícia que, na sua simplicidade, na sua indignidade, era alguém que não temia o Senhor, não andava nos caminhos do Senhor, não era uma religiosa, mas com inteireza de coração se achega a Jesus, suplicando por misericórdia. E mesmo tendo sido repelida num primeiro momento, exatamente para demonstrar toda a sua, onde estava o seu coração, toda a sua disposição, a sua fé, ela se humilha diante do Senhor, se coloca na posição de quem não é digna, mas ainda assim clama por graça e misericórdia. E a tua graça e a tua misericórdia alcança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque os enfermos, os endemoniados eram levados até o Senhor e eram libertos. Ainda hoje, o Senhor é o mesmo para curar, para sarar, para libertar, para trazer vida. E ainda hoje somos os mesmos pecadores indignos, que às vezes nos achamos dignos, às vezes nos achamos bons religiosos e nos deixamos levar pela nossa religiosidade, pela nossa religião, pela nossa tradição, a ponto de muitas vezes invalidar a tua palavra. Por isso, nesta manhã, clamamos ao Senhor, perdoe o nosso pecado, o pecado da religiosidade, o pecado da soberba, o pecado da vaidade, o pecado do orgulho, o pecado de pensar que é alguém, o pecado de não reconhecer que somos indignos e que é pela graça, como diz o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O fato de conhecermos ao Senhor, de seguirmos ao Senhor, não nos faz superiores e nem melhores a ninguém. É a tua graça que nos alcançou. Por isso, Senhor, clamamos nessa manhã que o Senhor faça de nós arautos dessa verdade, que possamos ser pregadores do Evangelho da graça de Jesus,
que a tua graça realmente nos alcance a cada dia, suprindo em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Aqueles que necessitam de uma intervenção sobrenatural do Senhor na sua casa, na sua família, trazendo paz, trazendo reconciliação, trazendo perdão, que possam receber isso da parte do Senhor. Aqueles que necessitam de uma cura, de uma restauração da sua saúde física, ou mental, ou espiritual, recebam também do Senhor nesta manhã. Aqueles que precisam libertação das drogas, dos vícios, da prostituição, do adultério, da violência, do egocentrismo, da soberba, também recebam nesta manhã. Que o Senhor nos conduza a uma vida de arrependimento, de confissão de pecados e de busca do Senhor e da sua presença. Clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, revigora a tua igreja, fortalece a tua igreja, sustenta a tua igreja, dá humildade à sua igreja, dá crescimento à tua igreja. Que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. Faz de cada um de nós um servo fiel e obediente ao Senhor. Possamos compreender que somos despenseiros da graça de Deus, que nada temos, que nada somos, mas tudo pertence ao Senhor. Faz de cada um de nós um ofertante generoso, um dizimista fiel, um investidor no reino de Deus, e isso com alegria. Que possamos ser libertos da ganância, da soberba, do orgulho, da mesquinhez, do desejo desenfreado de ter, de possuir, mas que possamos ser generosos para com o Senhor, para com os necessitados e para com a tua obra. Que sejamos, acima de tudo, fiéis ao Senhor. Que o Senhor trabalhe em nossa mente e em nosso coração, fazendo de cada um de nós um servo fiel. É assim que nós oramos, confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.